Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios. Provérbios, capítulo de número 10. Versículo de número 9. Provérbios 10, versículo de número 9. A integridade, vamos lá. A integridade é o caminho da segurança, amém? O que é o caminho da segurança? A integridade. Mas a veredas tortuosas inevitavelmente leva à ruína, amém? Senhor, eu quero me debruçar diante da Tua palavra nesse momento. Declarar que só o Senhor é Deus, mais uma vez sobre as nossas vidas em adoração a Ti. Que o nosso coração a Ti pertence. Bendito seja o Teu santo nome, porque o Senhor é bom. E o Senhor não nos entrega, ó Deus, a nós mesmos. Mas o Senhor continua a Sua boa obra que um dia o Senhor iniciou em nós. E dá com que, mais uma vez, a Tua boa mão, ela venha continuar estendida de uma forma, ó Deus, abundante sobre nós. Dá com que, pela inclinação, pela fé, o fato de nós estarmos caminhando debaixo daquilo que o Senhor mesmo atesta para nós, nós venhamos ver sempre a Tua glória, Pai, nas nossas vidas. Em nome de Jesus, se você crê e concorda, pode dizer amém. Queridos, tem alguém aqui no nosso meio que tem visão espiritual aberta, que tem esse dom espiritual? Tem alguém aqui no nosso meio? Tem uma pessoa, pastora Kátia, tem pastor Eliette, pastor Antônio. O porquê dessa pergunta? Porque se você observar aqui, tem uma estrutura. As pessoas que passam lá fora não conseguem enxergar a cada um de nós aqui. Se o pastor Adler e o Joe saírem desse recinto e entrarem nessa sala aqui, eu e você não vamos conseguir enxergá-los, sim ou não? No mundo espiritual não é assim, querido. No mundo espiritual, você e eu estamos expostos, entende? Não tem parede, tem princípios espirituais. Ou seja, a palavra de Deus, ela vai afirmar que o diabo anda ao derredor. Mas essa mesma palavra, ela vai nos dizer que os anjos do Senhor acampam ao redor. Então, se você tem visão aberta, você sabe do que eu estou dizendo. Você sabe que existe uma exposição da nossa vida para o mundo espiritual. E o mundo espiritual a todo tempo interfere aqui nessa esfera natural. Na realidade, nós já estamos assentados com Cristo Jesus, Efésios 2, aonde nós governamos com Ele. Ou seja, querido, a parede nas nossas vidas são os anjos do Senhor que estão ao nosso redor. Mas existe um inimigo da nossa alma também, que está ao derredor procurando uma brecha a quem ele possa tragar. Sabe, igreja, Deus tem colocado um encargo no meu espírito, porque todos nós sabemos que nós estamos no fiapo, irmãos. Todos nós paramos para conversar uns com os outros e sabemos que são tempos trabalhosos, são tempos difíceis, que as profecias estão cada dia mais
avolumadas, todos nós paramos para conversar e falamos assim: olha, será que vai até 2040? É ou não é? É uma realidade. E queridos, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça a voz do Espírito. E a voz do Espírito fala a quem? Fala à igreja. Aí nós estamos diante de um texto bíblico sagrado, e a única regra de fé infalível para nossas vidas é a Bíblia, esse texto sagrado. E esse texto sagrado, querido, que é de sabedoria prática para as nossas vidas, está dizendo o quê? Que o lugar de segurança para nós não é o condomínio fechado, igreja. Não é. O lugar de segurança para nós não é a estrutura do nosso apartamento, da nossa casa. Não é o carro blindado, querido. Não é o seu trabalho, o seu dinheiro, as suas finanças. Não é. Na realidade, querido, se nós entendermos um pouco mais do mundo espiritual, nós vamos compreender algumas coisas. O quê? Até a palavra de Jesus que diz assim: ei, não tema aquele que pode matar o seu corpo, mas tema aquele que pode lançar a sua alma no inferno. Ele está dizendo que tem um lugar de segurança para nós vivermos, e o lugar de segurança chama-se Jesus Cristo de Nazaré, a rocha eterna. Porque o que é que você vai fazer, inclusive diante da morte? Nada sem Jesus. Mas com Jesus você está seguro. Você já passou da morte para a vida, porque você já tem a vida eterna. E as pessoas querem buscar segurança em tudo. Elas correm desenfreadamente para buscar segurança em tudo. Mas deixa eu dizer algo: os olhos do Senhor estão sobre as trilhas das nossas vidas. E essa palavra nos instrui exatamente para nós vivermos, igreja, nessa breve peregrinação que nós temos sobre a face da terra, que é no máximo 100 anos. Vamos jogar aí 129 anos, que a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus contenderá com o Espírito do homem até 120 anos. Ele está preso à sua palavra? Deus está preso à sua palavra? Não, Ele é Deus. Ele não está preso a nada, querido. Essa palavra revelada é para nós. Deuteronômio 29, 29. O que é revelado são para nós, os filhos. Mas o que está encoberto pertence a quem? A Deus, porque Ele é soberano, todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Então, se Ele quiser com que alguém viva 140 anos, Ele pode fazer isso, sim ou não? Ele é Deus, querido. Mas o que a palavra dele revelada para nós diz é que o Espírito dele contenderá com o Espírito do homem até 120 anos. 120 anos perto de uma eternidade não é nada. Absolutamente ínfimo perto daquilo que é uma eternidade e que Ele tem para cada um de nós. Então, igreja, presta atenção. Tem um lugar de segurança para nós. Tem um lugar, querido, para mim e para você, para nós filhos e filhas, e nós temos o rico privilégio de termos a revelação dessa palavra, e não precisamos de maneira nenhuma caminharmos, queridos, a todo tempo, a todo momento, com a alma desenfreada, desequalizada, fora dos padrões dos quais Deus estabeleceu para nós. Mas para isso, escute, precisamos de respeitar
aquilo que Deus estabeleceu. E o mundo espiritual, ele rege o natural, querido. Não tem como. Por isso que Deus diz: andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Nós somos convidados, chamados a andar no Espírito, porque estamos expostos no mundo espiritual. Você acha mesmo, querido, que um espírito respeita essas paredes aqui? Você acha mesmo? Não respeita, querido. É óbvio que o mundo espiritual está nos observando agora. É óbvio que o mundo espiritual está velando agora. É óbvio. E mais do que isso, a manifestação de Deus está aqui. Por quê? Porque aonde Ele é invocado, existe a manifestação de Deus. Por isso a palavra dele vai dizer do lavar regenerador. Às vezes uma pessoa cai de paraquedas aqui, querido. Nunca ouviu falar de Deus, caiu de paraquedas, mas porque tem uma promessa sobre a igreja: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu santo nome, ali eu estarei presente. E é ali que Deus se manifesta. Aí o cidadão está aqui, nunca ouviu falar de Deus, mas tem uma igreja que invoca o Senhor. Aí o que acontece? Lavar regenerador. O cidadão nasce de novo. O cidadão agora então, por ouvir a palavra de Deus, por estar no local onde tem um mover e um agir espiritual, a manifestação de Deus, ele nasce de novo. Ele se torna filho, ele se torna filha. O que é isso? Mundo espiritual, querido. Mundo espiritual. Todo tempo, a todo momento, o mundo espiritual está acontecendo. Ele não para, como eu e você paramos. Sabe aquele momento que você está dormindo? Já aconteceu com você, querido? De você dormir, aí você dorme e acorda até mais tarde. Você nem dormiu 8 horas, você dormiu 10 horas. E quando você acorda, parece que passou um caminhão por cima de você. Você fala: meu Deus, eu dormi 10 horas ininterruptas, e parece que passou um caminhão por cima de mim. Que cansaço, de onde que vem isso? O mundo espiritual não para, querido. Está existindo uma batalha, está existindo uma guerra contra você, contra a sua família, contra os propósitos de Deus para a sua vida. Porque o mundo espiritual é atemporal, querido. E nós temos o privilégio de termos essa palavra e de saber que os olhos do soberano, eu ia pôr esse tema, pastor Mateus, os olhos do soberano, mas eu falei: não, vamos colocar o Senhor, Ele é Senhor da nossa vida, Kyrios. Os olhos do Senhor, do nosso Senhor, querido, nas trilhas da vida, da nossa vida. Sabe, igreja, eu vou ousar dizer aqui para você, eu vou ousar dizer isso: Deus não está muito preocupado não, querido, com o carro do ano, com a casa milionária, com a casa tal. Deus não está muito preocupado com isso não, querido. Não que Ele não vele para ter esse cuidado conosco, Ele tem esse cuidado conosco, mas Ele está mais ocupado, querido, de você entender o quão valioso é a tua vida. O quão valiosa é a trilha da sua vida, a breve peregrinação que você está realizando sobre a face da terra. E quer saber mais? Sabe o que o inimigo quer? Ele quer te tirar do jogo, querido. Ele quer te tirar da posição. Ele quer te afligir de tal modo que você literalmente não desfrute das promessas que a palavra de Deus está liberada sobre o teu coração e sobre a tua vida. Igreja, menos aflição, mais confiança em Deus. Amém? Menos angústia, mais quebrantamento diante de Deus. Está escrito que nós não podemos acrescentar 1 hora sequer nas nossas vidas, e que sem Ele nada nós podemos fazer. E nós falamos aqui para o mundo espiritual: nós nem queremos fazer nada sem Ele.
Sabemos que sem Ele nada podemos fazer e não queremos realizar absolutamente nada, querido, sem eles. Então tem uma medida para o mundo espiritual, querido, para nós termos segurança. E essa medida é a revelação da palavra. O caminho da integridade é o caminho da segurança. E a etimologia dessa palavra, a raiz dela, querido, é inteireza, é plenitude, é aquilo que é completo, sem rachaduras, sem divisão interior, autenticidade diante de Deus. A palavra, debaixo dessa veracidade, integridade, é nós sermos inteiros diante de Deus, sem rachadura. E aquele que caminha, querido, em outro caminho, que perverte o caminho, não tem como, ele vai encontrar o quê? Ele vai encontrar ruína. Então nós vemos a medida de que a integridade não é o que eu e você estamos vendo, amém? Não é, isso é superficial. Mas integridade está correlacionado aos olhos de Deus. É ser inteiro diante de quem? Diante de Deus. Porque o mundo espiritual está velando por nós. O autor aos Hebreus vai dizer o quê? Não existe criatura incógnita diante de Deus. Tem alguma criatura incógnita diante de Deus? Não tem. É o que o autor aos Hebreus ele afirma. É o que o autor aos Hebreus ele diz. Então é uma conscientização, queridos, que vai nos levar verdadeiramente a viver debaixo da graça, da bondade, debaixo da segurança do nosso Pai Celestial, debaixo das promessas que Ele tem para nossas vidas. E aí nós começamos a compreender o que os apóstolos viveram, sim ou não? Por quê? Apóstolo Paulo se deu por morto, sim ou não? Foi perseguido pra caramba, depois de ser perseguidor da igreja. Mas isso mexeu com a segurança dele? Com sinceridade, quando você olha para as cartas do apóstolo Paulo, você vê um cara assim, né, fora do esquadro, com a alma toda fora do lugar? A Bíblia vai dizer, querido, a revelação bíblica vai dizer que por causa de uma enfermidade, o apóstolo Paulo pregou aos Gálatas. Lembra disso? Então, aí às vezes, diante de situações, das contingências da vida, nós saímos do lugar de segurança, queridos. E nós nos esquecemos que a partir do momento que nós nascemos, você nasceu, você é um recém-nascido. A partir desse momento você está o que então agora? Você está se deteriorando, segundo a Bíblia. Você nasceu hoje, a partir desse momento você está morrendo. Por quê? Nós queremos a ressurreição, queremos? Mas se queremos a ressurreição, a Bíblia está dizendo para nós que estamos semeando um corpo corruptível, um corpo falível, um corpo, querido, que não vai se comparar com a glória da segunda casa. Essa primeira casa aqui, querido, vai passar, e nós seremos como Ele é. Aí nós queremos tudo isso, mas nós não queremos ser a sementinha que morre para dar os frutos. E por que dizer isso, querido? Porque a Bíblia traz essa conscientização, essa sabedoria, né? Às vezes você acha que acontece alguma coisa na sua vida e que está fora do esquadro. Fica tranquilo, querido, não está nada fora do esquadro. Fica tranquilo, não é uma enfermidade que vai tirar a sua segurança diante do Senhor. Se fosse assim, então não tinha sido válido o sacrifício de Jesus, porque Isaías 53 diz que ele passou por tudo. Ele levou sobre si o quê? As enfermidades, queridos. Morreu de uma forma
o nosso Senhor, como um bandido abandonado numa cruz, rejeitado, traído, afligido, homem de dores. Mas não adianta você fazer muita coisa diante de Deus. Sabe por quê? Porque só tem um sacrifício que aplacou a ira de Deus. Todos os sacrifícios que eu e você fizer, podemos dar o corpo para ser queimado pelos pobres, uau! Podemos falar a língua dos anjos, ter todo o conhecimento, de nada vale, irmão, se não tiver a presença de Deus, se não tiver Jesus Cristo na nossa vida. Só somos aceitos por conta de Jesus, e é isso que fala o mundo espiritual, igreja, aleluia. É isso que tem que trilhar e nortear as veredas e as trilhas das nossas vidas. Aí o diabo quer lançar medo na sua vida, em relação a, mas e se acontecer isso com meu filho? E se acontecer isso com meu casamento? Mas e se acontecer isso com isso? Meu irmão, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, já não tenho mais reputação, queridos, já está pregada na cruz do Calvário, e nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque no mundo espiritual, querido, o que nos liga é a inteireza daquilo que nós somos diante de Deus. O mundo espiritual que liga é o nosso coração. Provérbios diz: assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Então é a palavra que tem que nortear, querido. É a inteireza, é a integridade que tem que nos levar a esse lugar de segurança. E integridade é nós sermos sinceros diante de Deus, é ser quem nós precisamos de ser diante de Deus, querido. Porque Deus te conhece, Deus, Ele me conhece. Então, ser íntegro não é ser perfeito, mas é ser inteiro. É você ser, querido, o mesmo aqui em público e o mesmo lá no secreto diante de Deus. Ponto. Por quê? Porque você está exposto diante do mundo espiritual. Irmão, como é que nós vamos enganar Deus? Como é que nós vamos ter dissimulação diante de Deus? Não dá, não tem como. Como é que nós vamos agir dessa forma? Rasga o coração, querido. Seja íntegro. Seja inteiro diante de Deus, assim como Davi. Senhor, não retire de mim a tua presença. Davi disse depois de ser confrontado pelo profeta Natã. Sabe o que ele estava dizendo ali, em outras palavras? Se quiser tirar o reino, tira o reino. Pode tirar, Senhor. Não é para eu ser mais rei? Tira. Quer tirar a mulher? Tira também. Tira tudo, Senhor. Mas não retire de mim a tua presença. A tua presença não. Aí nós não entendemos muitos processos. Está lá o filho do adultério de Davi. Aí ele está jejuando, está lá chorando. Aí ele ouve um zum, zum, zum no palácio, no reinado. O menino morreu. E os soldados e os servos estavam com medo de dar notícia para Davi. Davi só ouve o zum, zum, zum. Fica sabendo que o menino morreu. Olha o entendimento do mundo espiritual. O que Davi faz? Se levanta, se lava, veste as vestes reais e vai tocar a vida. E ele diz assim: não tem mais o que eu fazer. Eu vou até o menino, mas o menino não vai vir até a mim.
Porque não dá para ser dissimulado diante de Deus, igreja. Nós sermos íntegros é viver de tal forma, querido, que Deus não precisa revelar quem você é. Sabe o que eu percebo aqui? Tem tanta gente querendo aparecer, irmão. Tanta gente. No meu espírito, igreja, tem um tal de Enoque. Ele não apareceu muito não, mas a Bíblia vai dizer que ele andou com Deus. Ele caminhou com Deus. E Deus tomou Enoque para si. Aí tem tanta gente brigando por aplausos, para aparecer. Mas nós somos chamados a andar, querido, com Deus, caminhar com Deus, num lugar de segurança. É verdade que não tem como colocar uma luz debaixo da candeia. A luz, ela tem que brilhar, irmão. E nós somos a luz desse mundo, segundo o que Jesus disse. E a palavra de Deus, ela vai afirmar o quê? Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mas eu estou falando de inteireza. Eu estou falando de motivação do coração diante de Deus. Você pode aparecer o que for, querido, nesse mundo, que Deus te levante, que Deus faça tudo que Ele tem para fazer na sua vida. Mas que você seja inteiro diante de Deus. Que você não perca a integridade. Que você saiba que esse mundo é passageiro, corruptível. E que o que vale verdadeiramente é andar em integridade diante de Deus. Aquilo que glorifica o Senhor. Então viver em integridade. O tempo passa rápido, hein? Viver em integridade, igreja, é viver sobre a verdade. Amém? Nós estamos falando aqui que os olhos do Senhor estão nas nossas trilhas, na trilha da nossa vida. Nós precisamos de entrar em um local de conscientização. Integridade tem a ver com a verdade, e a verdade tem a ver com Jesus, porque Ele revelou em João 14, versículo 6. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então você precisa de abdicar das suas verdades para viver em integridade diante de Deus e viver sobre a verdade das Sagradas Escrituras, que é Jesus Cristo de Nazaré. Abre mão, querido, das suas axiologias. Abre mão, na verdade, se arrepende disso em nome de Jesus. Por quê? Porque existe uma verdade que é Cristo Jesus. Não é sobre a nossa verdade, é sobre a verdade revelada do Senhor para nós. Escute, vamos lá. Quem é que pode estabelecer o padrão moral? Somos nós? São os juízes dessa terra? As autoridades dessa terra? Não, querido. Não, porque são seres humanos imperfeitos. Quem é que estabelece o padrão moral? É aquele que é santo, 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 que esse atributo está no superlativo, 3 vezes santo, 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 separado, inigualável. Ninguém pode, querido, se comparar com esse Deus. Aí vamos lá. Como é que o ser humaninho sabe que é errado matar? Porque tem uma Bíblia que tem muitas pessoas que dizem que ela é obsoleta, que já passou, que está escrito: não matarás. Como é que o ser humaninho sabe que
não pode ser infiel à sua esposa e ao seu marido. Fala para mim, aonde é que está escrito isso? Quem é que estabeleceu o padrão moral? Foram os moralistas dos homens? Não, querido. Não foi cada um de nós. Foi o próprio Deus. E é daí que nós conhecemos a verdade. E cada um de nós somos imagem e semelhança do Senhor. Tem o código de ética dentro de nós. Foi Ele que criou a gente. Foi Ele. Está aqui dentro, querido. Está aqui dentro. Não adianta. No foro íntimo, está aqui, querido. Por quê? Porque Ele é a verdade. Então tem muita coisa que eu e você observamos e até julgamos. Mas é por isso que Ele diz que eu sou o justo juiz. Porque do mundo espiritual Ele observa todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Então Ele não abdica desse lugar de ser justo juiz. Porque vai chegar um dia que nós compareceremos no Dema, no tribunal de Cristo, para salvação, irmãos, fica tranquilo. Mas tem uns que vão ser salvos pelo fogo, né? Conforme o apóstolo Paulo diz. O problema é aqueles que não se esconderam em Cristo. Misericórdia. Vamos deixar para lá isso aí, né, igreja? Vamos deixar para lá. Vamos deixar para lá. O Deus que governa todas as coisas, Ele governa debaixo, querido, da verdade. A base do trono dele, o salmista vai dizer: misericórdia e justiça. Misericórdia e justiça. Porque Ele é justo. Ele é 3 vezes santo. Você já parou para pensar em algo? Hoje, querido, eu quero liberar mesmo. Porque eu sei que Deus está liberando poder sobre nós. Você já parou para pensar que tem gente que tem aversão à igreja? Aí todo mundo está condenando aquele que tem aversão à igreja. Por quê? Porque está olhando de uma forma rasa. Ou aquela pessoa que tem problema com figura de autoridade. Mas ninguém sabe que às vezes aquela pessoa que tem aversão à figura de autoridade, à igreja, alguma coisa, quem sabe não sabe que aquela pessoa foi abusada pelo pai, pelo avô, pelo tio, por pessoas que deveriam trazer segurança. Mas Deus sabe. Compreende, igreja? E estamos todos nós diante de Deus dessa forma. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então, para ter inteireza de coração, por favor, querido, nós precisamos de ter um coração simples e humilde. Quando você vê acontecendo alguma coisa com alguém, meu irmão, cuida do teu coração, não se alegra não, porque isso abre um precedente no mundo espiritual. Cara, vai pro pó, ajoelha e clama por misericórdia. Porque o mundo espiritual está velando. Os olhos do Senhor estão sobre as trilhas da vida. E nós precisamos de cuidar do coração, porque dele procede as saídas da vida. Está ligando no mundo espiritual, é daqui. E é aqui que nós temos que andar, querido. Aonde nós governamos com Cristo. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, você conhece, sim ou não? Não é contra a carne ou sangue. Sabe, esquece um pouquinho aqui. É aqui, ó, aonde os nossos olhos não conseguem enxergar. É aqui, querido.
Nossa luta é contra principados, potestades e dominação da maldade. Então andar, querido, nesse lugar de integridade é consultar todos os dias a palavra de Deus. É deixar, querido, Deus, Ele realmente ser aquele que dá a última palavra, ponto. É a gente abdicar da nossa verdade, querido. E entrar nesse rio da palavra do Senhor, porque Deus vela por cumprir e cumprir a sua palavra. E a palavra dele vai dizer dos espertos, né? É interessante. A palavra de Deus fala assim, claramente de tudo, queridos. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer a Timóteo que tem homens que vivem enganando e sendo enganado. Enganando e sendo enganado. Hoje eu estava num atendimento de tarde e estava conversando com uma pessoa e estava dizendo assim: como é assim desafiador para nós, né? Porque Jesus é o nosso Senhor, Ele é o exemplo máximo nosso. E quando você observa o que Jesus passou, e a Bíblia vai dizer que ele agia como uma ovelha muda, cara. É muito difícil isso na nossa cabeça, gente. Mas eu acho que é uma resolução de identidade tão fora do padrão. É constrangedor. Eu não estou quebrantado só aqui, de tarde eu estava também. Porque é uma confiança no Pai desproporcional. Imagina, estava sendo cuspido na cara, aquele soldado dando na cara, pá, mexendo com o bril, irmãos, um homem levando na cara, pá, nunca fez mal para ninguém. E ainda orou: Pai, perdoa esses infelizes aí, porque eles não sabem o que fazem. Aí eu olho para mim e falo: meu Deus do céu, que a gente tem que olhar para nós, né, irmãos? Falo: me ajuda, Senhor. Me ajuda a entender que no teu reino, quando eu perco, eu ganho. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a entender que é esse o lugar de segurança. Por favor, Senhor. Me ajuda a ver muitas vezes aquele que quer ser mais esperto do que todo mundo, e eu ter o coração ainda para ajudar o cidadão. A integridade tem um caminho também, queridos. A integridade fala de um caminho que se chama arrependimento. Aleluia. Porque o íntegro não é aquele que nunca cai. Nós vamos tropeçar, irmãos. Ainda que o justo caia, a Bíblia diz, ele não ficará prostrado. A minha destra fiel o levantará. Só que nós temos que aprender algo, igreja. Nas veredas da vida, o caminho do íntegro é aquele que entende o caminho do arrependimento. E quem entende o caminho do arrependimento não se justifica. Tem que abrir mão da justificativa. Ah, mas foi por isso. Ah, mas foi por aquilo. Ah, mas isso, mas é aquilo outro. Esses argumentos nos expõem ao mundo espiritual. Por quê? Porque quando nós nos justificamos, nós não permitimos que a obra da cruz venha sobre nós. É Ele que nos justificou. E é por isso que nós temos paz para com
Deus. E aí quando você lê Romanos capítulo 2, você vai ver que é o próprio Deus que nos leva para o caminho do arrependimento. Igreja, se arrepender não é ruim. Quem foi que colocou na nossa cabeça que se arrepender é ruim? Não é ruim. Arrependimento é algo maravilhoso. Arrependimento é um caminho que o nosso Pai Celestial atribuiu para nós, os seus filhos. É um caminho que nós não podemos abrir mão, é um caminho de integridade. É um caminho que realmente, querido, vai passar muitas coisas no meu e no teu coração, vai passar muitas coisas na minha cabeça, na sua cabeça, mas é o caminho que nós vamos olhar, queridos. Esses dias eu tenho andado no carro, e eu tenho andado, igreja, eu tenho me quebrantado, porque eu tenho buscado a Deus e tenho falado: Senhor, sabe, tudo que o Senhor está mexendo dentro de mim, tudo que o Senhor está me mostrando, como que eu tenho que tratar as pessoas, como que eu tenho que tratar o próximo, tudo, a maneira, Senhor, como que tem que ser, como que... Eu preciso do Senhor, Pai, senão eu vou entrar em desespero. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso, Senhor, da Sua ajuda para me arrepender. O que o Senhor quer? O Senhor quer que eu fique mais calado? O Senhor quer que eu fale menos exposição? O que o Senhor quer me ensinar? Ou o Senhor quer que eu fale mais, que eu ative mais pessoas? O que é, Senhor? Mas um espírito de arrependimento, igreja, tem vindo sobre o meu coração. E eu vou dizer mais. Às vezes, Deus vai nos ensinando que quem luta a guerra é o Senhor. E em que sentido? Eu não sei se já aconteceu com você. Já aconteceu com você o sentido de você amar tanto alguém, amar as pessoas, você querer o bem da pessoa, e que isso te leva a se expor? Por quê? Porque a pessoa, ela não quer aquilo que você quer para ela. Ela não consegue compreender. Só que você, no impulso, você acaba o quê? Indo além do que você deveria ir. E aquilo te expõe, querido. Te expõe. Te tira de um lugar de segurança. Então Deus tem me ensinado que quem luta a batalha, pastora Ju, é Ele. É Ele. Não adianta. E até disso, queridos, eu tenho me arrependido. Falo: Senhor, entrar no processo aí do fulano, do beltrano, do cicrano, Senhor. Uma sensibilidade da voz do Espírito Santo, sabe, queridos? E aí o Espírito Santo de Deus vai mostrando que, quem sabe, o diabo não vai pegar, querido, a gente em grandes pecados. Mas o detalhe que o Senhor quer é o lugar de segurança, é a integridade. E Ele é um Pai que vai nos ensinando, sim ou não? Ele é um Pai que vai nos ensinando. É um relacionamento. Não são regras, mas é uma vida que nós vamos nos relacionando e vamos aprendendo com Ele. Interessante, porque Ele vai depurando tanto você,
que no final das contas, você vai entendendo que o verdadeiro valor é somente Ele, é a presença dEle. Que sem Ele, querido, Ele não erra em Ele não erra em uma. Sem Ele, mais nada nós podemos fazer, nada de bom. E eu sei que o Espírito Santo de Deus, querido, tem esse lugar de segurança, um caminho, que é um caminho do arrependimento. Sabe, nós não precisamos ficar com receio de se arrepender, com medos de se arrepender. Não. É um caminho que o Senhor nos proporcionou. Ele abriu, querido, para que nós tenhamos esse âmbito de relacionamento em verdade com Ele. É um caminho precioso. É o arrependimento que nos mantém inteiros diante de Deus. É sempre o arrependimento. A melhor coisa que acontece comigo como pai é quando o Kael erra, ele falha, e ele chega diante de mim e fala: ó, aconteceu isso e isso. Foi isso que aconteceu, pai. Ele está errado, vai ter as consequências, mas eu sei que ele está entrando no coração, no caminho do arrependimento, no caminho de ser inteiro, sem maquiagens, sem frufru, mas está sendo quem de fato ele tem que ser. Sem justificativas. É verdade, entristece o coração algumas coisas? Lógico que entristece, nós somos seres humanos, sim ou não? Lógico que entristece, a gente fica triste, a gente chora junto. A palavra de Deus vai dizer que devemos chorar com os que estão chorando, não é? E se alegrar com os que se alegram. Então tem tempo de choro, querido, tem tempo de alegria, a gente chora juntos. Vem tristeza, vem. Mas aí nós vamos entendendo também as veredas da vida. Vamos entendendo melhor uns aos outros. Vamos compreendendo o caminho de segurança. E uma das coisas que eu peço para Deus, igreja, sabe o que é? Senhor, me dá o equilíbrio assim, ó. Não deixa eu ser um legalista com esse menino, por favor. Estragar tudo com as minhas mãos. Mas me dá o time, me dá o equilíbrio. Nem a mais, nem a menos. O tempo certo de disciplinar. Que são os nossos desafios. Todos nós que temos esses desafios aqui. Todos nós. Todos nós estamos assim, ó, no mesmo barco, irmãos. Pode ser que você esteja passando uma situação, eu outra, você outra, mas a realidade é a mesma. Nós vamos nos encaixar na palavra de Deus. Por isso somos família em Cristo Jesus e podemos carregar as cargas uns dos outros, abençoar uns aos outros. E esse caminho do arrependimento é um caminho abençoado, querido, que nós podemos assumir os nossos erros diante de Deus. Sabe, chorar, querido, diante de Deus. Bem-aventurado os que choram, porque esses serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. Devemos ser pessoas, querido, que não negociam áreas da nossa alma, não negocia de maneira nenhuma com o inimigo da nossa alma, mas que sempre deixa exposto diante de Deus, no caminho do arrependimento, porque é Ele que traz segurança,
Então quem se justifica vai ficar de que forma? Vai ficar preso. Mas quem se arrepende vai viver liberdade, vai viver restauração. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Já parou para pensar que isso aqui, querido, dentro do teor espiritual, imagine você com seu filho fez um grande erro, ele pode até ter que sofrer as consequências, mas ele falou a verdade para você. Meu, tu tem peito para chegar e peitar quem seja e falar, ó, tá, é isso que tem que acontecer, tá bom, a consequência é essa, tudo bem e tal, mas ó, tá aqui, é assim, 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 e a graça de Deus vem. Fala a verdade, é para ter orgulho do nosso pai, é ou não é? Olha o que ele fez, meteu o peito na frente, meteu Jesus na frente, ó, com esses aí, meus filhinhos, aí não. Deixa que eu resolva a parada. Meu Deus, meu Deus. Igreja, no mundo espiritual, como nós somos expostos, se não fosse a bondade de Deus, quem tem visão aberta aí sabe do que eu estou falando. Eu não tenho visão aberta, eu tenho pedido para Deus. Eu quero ter experiência mesmo. Eu quero ver o bicho pegando, irmãos. Mas eu tenho um dom, eu não vejo, mas de discernimento eu tenho. Eu consigo discernir, querido, tudo que está acontecendo no mundo espiritual. Isso eu tenho. Na casa que eu chego, quando eu estou ministrando, nos lugares que eu ando, num banco que você vai, eu consigo discernir a atmosfera, o que está regendo a situação. Mas eu quero ver. Não sei se Deus vai abrir, mas vamos ver. E por último, igreja, eu acredito que, sabe, integridade não tem a ver com moralismo, não tem a ver mais com a gente entender que a gente tem um pai, não precisa ter medo desse pai não, amém? Nós não precisamos ter medo de Deus. Aleluia. E tem caminhos. Jesus Cristo, a verdade, a sua palavra, o arrependimento e também integridade fala de constância, amém? Aleluia. Sabe por quê? Provérbios 11:3 diz assim: a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Então a integridade, querido, ela vai passar exatamente pelo secreto. Ela vai passar no momento que você levanta, toma café. Com isso, em algum momento, integridade está correlacionado com perfeição? Não, querido. Não. Não. O apóstolo Paulo foi íntegro aonde? Foi íntegro preso numa cadeia. Diante de Deus. O apóstolo João foi aonde? Lá na ilha de Patmos, isolado, querido. Se Deus te mandasse para uma ilha de Patmos, te tirasse daqui, querido, você teria que viver só você e Deus. Ia dar saudade de nós, viu? Hoje você não tem, né, querido? Costuma com a coisa boa, né? Mas vai para uma ilha de Patmos, fica sozinho lá durante 1 ano, 2 anos para ver se não vai sentir falta de nós. Porque o ser humano é assim, não é? O ser humano não se acostuma com coisa boa? Se acostuma até com a presença de Deus.
Então nós precisamos dessa constância com o Senhor, em todos os lugares, porque Deus Ele quer nos blindar, queridos. Há uma coerência espiritual, o que o pastor Ivan pregou nas primícias desse ano, coerência. É uma coerência espiritual, é um devocional, é uma devoção ao Senhor. É nós nos lembrarmos todos os dias: eu conheço meu Pai, eu sei quem Ele é, eu sei quem eu sou nele, e vamos caminhar junto, vamos estar junto, vamos seguir nosso caminho junto, vamos andar pelas ruas de Sorocaba juntos, vamos para a igreja juntos, vamos para o banheiro junto, vamos para frente da televisão junto. Às vezes nós não temos essa percepção, mas é a maior realidade. Ele está ali, Ele está aqui. E Ele é um Pai bom. Ele lembra de que eu e você somos pó. Ele sabe que passa muita coisa errada aí dentro de você, querido. Dentro de mim, dentro de nós. Mas quem sabe, é tempo, igreja, de integridade, se desarmar. Sabe as defesas? Se desarmar. E se precisar gritar, querido, grita. Grita. O Senhor sabe, Pai. O Senhor sabe que eu estou lutando aqui. O Senhor sabe das minhas verdades, das minhas realidades. E aí, quem sabe, vai começar a se aplacar muita coisa aqui no mundo espiritual. Porque quando a gente tenta, com as nossas forças, a todo tempo, reprimir isso até do nosso Deus, fica pesado, querido. Fica muito pesado. E começa a alvoroçar o mundo espiritual. As brechas vêm, as batalhas nos relacionamentos, os pensamentos de angústia, rejeição, de um contra o outro, de falta de identidade, aí, meu irmão, aí nós vamos longe. Aí nós vamos longe. Mas há um lugar de segurança. E por mais que eu e você vamos caminhar nessa terra, por mais que eu e você vamos ser conduzidos em empregos, universidades, faculdades, trabalhos, por mais, nada disso é o que a Bíblia diz que vai ser a nossa segurança. Nada disso. A nossa segurança, querido, é a integridade. É estarmos diante de Deus, como o apóstolo Paulo diz: eu sirvo a Deus de consciência pura. Eu fico muito pilhado, querido, quando eu vejo assim, pessoas, né, julgando de qualquer forma. Que a Bíblia diz: não julgue para que você não, da mesma maneira que você medir, você vai ser. Está falando do quê? Mundo espiritual. Esse mesmo texto fala que nós temos que julgar, querido, sim. Mas o que é que nós temos que julgar? O que tem que ser nosso julgamento? Segundo a palavra de Deus. Aleluia. Segundo a verdade da palavra de Deus. Que é isso que traz segurança para nós.
E eu falo assim, igreja, inclinado o coração dentro daquilo que eu tenho tido a percepção. Os dias vão se avançar, vai passar 2025, vai vir 2026. A percepção que eu tenho, igreja, é que assim, ou as pessoas, elas vão entrar num lugar de fato espiritual, ou elas vão começar a não dar conta. E pasme, inclusive da fé. Ou elas entram em uma ambientação espiritual, ou tudo aquilo, querido, que está acontecendo de ordem espiritual e está vindo como uma pressão para cima de nós, vai levar você a achar, querido, que o seu amigo está te rejeitando, que a sua esposa está contra você, que o seu marido está contra você, que isso não é bom, isso já não serve mais. Tudo ciladas do diabo. Tudo para você sair do lugar de segurança, de uma vida como o Benson Joe, uma vida simples, de contentamento, debaixo dos cuidados do Senhor. Essa vida, uma vida de gratidão, uma vida de desfrutar do Senhor. Vamos adorar um pouquinho? Adoração e intercessão vem na frente, né, pastora Joana? Então eu creio que a gente tem que regar esse lugar de adoração. Se coloque em pé no seu lugar, igreja. Eu me lembro de uma certa feita, eu estava numa oração, sexta-feira, e iniciar a oração, 22 horas e 30 minutos. Chega uma pessoa até a mim e diz assim: pastor, o irmão da nossa irmã, fulana de tal, está endemoniado. As pessoas estão lá, mas o demônio não sai. Seria interessante o senhor ir lá. Eu peguei o carro, fui até o local, mas no trajeto do local que nós estávamos até a casa da pessoa, o Espírito Santo de Deus falou para mim assim: filho, não tem nada a ver com uma questão de maior autoridade. Essa questão tem a ver que, infelizmente, um quer ser mais do que o outro lá e o demônio não sai. Mas você vai chegar lá, filho, vai tirar as pessoas de perto, e você vai conclamar uma adoração, e o demônio vai embora. E eu lembrei, querido, da palavra de Deus que diz: o Senhor, Ele habita em meio aos louvores. Porque a adoração, querido, da sua igreja ativa o start no mundo espiritual. E demônios não suportam a nossa adoração, não compreendem que podemos estar sofrendo, mas estamos adorando. Podemos estar passando momentos difíceis, mas estamos adorando. Podemos estar alegres, mas estamos adorando. Aí tem muitas pessoas que dizem assim: esse louvor não dá para cantar, pastor. É muita coisa para mim. Estou gastando a minha vida. É Ele por Ele. É muita coisa. Eu acredito que nós deveríamos alterar esse pensamento, ter uma transição no pensamento. Nós deveríamos
ter integridade diante do Senhor, a ponto, sabe do quê? De dizer assim: ainda que eu não consiga viver isso que eu estou cantando, eu posso profetizar, porque eu sou um atalaia, e eu estou profetizando para o mundo espiritual, e eu estou proclamando aquilo que é direito meu, que é a herança minha, porque até isso, Satanás e os seus demônios querem roubar e defraudar as nossas vidas. Então queria, igreja, que nós adorássemos Ele, por Cristo Jesus, não pelos nossos méritos, não porque somos bons, mas porque Ele é bom, Ele é digno de receber nossas vidas, Ele é digno de toda honra, toda adoração, todo louvor.